estava a serviço. Quando um trabalhador nosso vai, a gente diz que ele vai a serviço em nome da causa, né, para longe, né? Estava morando em Florianópolis, está passando os dias por aqui, então ele volta para cá, que é o nosso querido Alfredinho. Alfredo, né? Ou Prendino, né? Para aqueles também que têm, né? Alfredo é do coração, irmão do coração, cada vez mais perto. E ele vai trazer um tema, tá? Bastante interessante, e que ele vai apresentar depois o livro dele, e vai também falar da história, um pouco, com certeza, da história de vida dele, que é um chamado, uma reflexão viva para todos nós. Fredinho, que os amigos espirituais o inspirem, o instruam, que você possa ser um instrumento. Tá? Eu vou deixar ela aberta aqui, porque qualquer coisa eu vou seguir um roteiro. Você vai falando. Caso não abra. Vai falando aí, tá? Acho que é você começando. Tá. Tem algum universitário aí que entenda desse negócio aqui? Tem pendrive aí? Tem pendrive. Se apareceu. Vou começar então. Boa noite, pessoal. Então vamos começar aqui. Deu um probleminha, mas está tudo certo. A gente vai seguindo aqui. Tem um roteirinho aqui na minha mão. Uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu dei uma vez uma palestra no Paz e Bem em 2015, né? 10 anos esse ano. E em 2014, né, foi que eu fui embora. E aí estou sempre voltando, porque eu sou daqui. E 10 anos de novo estou aqui, com muita história para contar. E, como o Tom falou, né, você confia na sabedoria do seu corpo. Né? O que a gente... quando a gente pensa no corpo, quando a gente pensa em sabedoria, né? Quem aqui consegue responder essa pergunta? Quem confia na sabedoria do seu corpo? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 pessoas, né? Então, eu vou fazer um convite para vocês. Confiar na sabedoria do corpo é confiar na inteligência da vida. Né? A gente vê aqui o nosso corpo, né? A gente sente o nosso corpo, a gente vê a vida, a gente vê uma pessoa nascendo, a gente vê a vida fluindo. Né? Parece tudo perfeito. E existe uma inteligência que sustenta tudo isso. Né? É tudo muito bonito, a gente vê os animais, a gente vê as plantas, a gente vê essa interação, né, de todos os meios. Como não confiar nessa sabedoria, nessa inteligência que tudo guia, que nos mantém aqui? É como se vivêssemos milagres a cada instante. Né? Mas aí tem uma questão. Quando a gente é acometido por algum sintoma, alguma doença grave, como é que a gente consegue confiar nessa sabedoria? Seguir confiando nessa sabedoria.
né? Aí a nossa confiança balança, né? Mas por que comigo, né? O que é isso? Por que que meu corpo, por que que eu perdi minha saúde, ou por que que aconteceu esse sintoma A, B ou C? Né? Então, é um desafio, quando o sintoma, uma doença grave aparece, a gente confiar. Então, o que eu quero trazer para vocês é um convite, né? Eu vou estar aqui hoje no papel de um provocador, vou trazer mais questionamentos para vocês, vou trazer alguns exemplos, mas é um convite para um conhecimento novo, que é libertador, que nos convida para a autorresponsabilidade, no cuidado do nosso corpo, da nossa saúde. Esse conhecimento ele é recente, tem 40 anos, mas ele traduz exatamente a nossa dinâmica biológica, né? Eu vou falar de um médico alemão chamado Dr. Hammer. Alguém aqui já ouviu falar dele? Flavinha, tem um senhor ali atrás. É um médico alemão, né? Ele era oncologista, ele já faleceu em 2017, com 82 anos. Em 1978, ele trabalhava na Alemanha, tranquilo. E o filho dele passou umas férias. Eles estavam em família passando férias na Itália. E tinha umas ilhas na Itália, e 2 filhos dele foram passear com uma turma de amigos nessas ilhas. E aconteceu um acidente, né? Foi até um príncipe italiano que, né, ele foi cuidar de uns barcos dele e acabou atirando, né, sem querer, para assustar pessoas, e esse tiro pegou na perna do filho desse médico, né, o Dirk. E esse rapaz, ele acabou vindo a falecer. Isso foi em agosto de 78, em dezembro o filho faleceu. Era o primeiro filho dele, ele ficou bem impactado, e ele era médico oncologista. Logo depois que o filho faleceu, ele percebeu um câncer de testículo nele. E aí, assim, como ele era oncologista, né, já tinha terminado o doutorado, trabalhava na universidade, atendia muitos pacientes com câncer, era uma medicina interna, né? Ele não tinha ele praticamente não ficava doente, os antecedentes, né, os antepassados dele, nenhum tinha sintoma de câncer, não teve nenhum histórico de câncer. Ele ficou imaginando, né, ele trabalhava com pessoas com câncer. Como é que veio aparecer um câncer de testículo nele? Então, logo depois da morte do filho. Então, ele começou a observar, né, aquilo, se não estava relacionado à morte do filho. E por que no testículo? Né? Tem que entrar aí no... eu vou continuando, né? Tá tranquilo, né? Tá. Então vamos. Ele começou a associar, e ele começou os estudos dele a todo mundo que ele atendia com câncer. O que essa pessoa tinha vivido antes? O que essa pessoa tinha vivido antes do diagnóstico? Que alguma coisa tinha impactado a vida dela antes daquele diagnóstico. Então, ele começou a fazer um mapeamento, né? E aí ele pôde compreender, né? Ele fez um mapeamento por um bom tempo, né? Ele começou a observar que existia uma correlação entre o câncer, o tipo de câncer que a pessoa expressava, com o que ela tinha vivido antes. Então, o câncer da região do corpo tem a ver com isso. A pessoa tinha vivenciado uma situação, as situações eram sempre parecidas, iguais praticamente. E o que foi que a biologia dele entendeu para o câncer de testículo dele? Né? Que o que é o câncer? É uma proliferação celular. Então, o testículo dele ele expandiu, né? Cresceu células para o quê? Para ele produzir mais espermatozoide e fazer outro filho. A biologia está sempre trabalhando para nossa sobrevivência, para a sobrevivência do nosso clã. Então, existe essa inteligência, essa sabedoria, está sempre aqui para garantir a nossa vida. É o que existe desde, né, do início da humanidade. Por que a gente chegou até aqui? Porque existe uma inteligência que sustenta tudo. Né? Então, o Dr. Hammer entendeu, né, que, no começo, ele entendeu o que era o câncer. E depois, ele entendeu que todas as doenças funcionam da mesma forma. Ele chamou de programa biológico de sobrevivência.
né? E ele fez esse estudo, na década de 80 ele finalizou esse estudo, então tem 40 anos, e é um estudo que muito libertador, traz a gente de volta para a nossa essência, para a nossa natureza, e é como se fosse o desejo assim de uma medicina natural e intuitiva, e que nos coloca na responsabilidade do que nos acomete. Ele traduziu esse estudo dele, que foi o pós-doutorado dele, de 5 leis biológicas, ou medicina germânica. Muita gente conhece como medicina germânica. Tomzinho, acho que nem precisa mais, eu acho. Deu certo. Não, mas o arquivo está no Google Drive. Está no Google Drive, não tem nada aí baixado não, está online. Então, vamos desconectar aqui, porque não está no arquivo do computador, está online. Então, as 5 leis biológicas. O que são as 5 leis biológicas? É esse o conhecimento que eu quero trazer para vocês, mas é um grande desafio trazer um conhecimento tão profundo aqui rapidinho. Eu vou resumir e vou trazer alguns exemplos, né, para vocês compreenderem melhor. Primeira lei. Todo sintoma que nos acomete, qualquer doença que chega para a gente, ela acontece a partir de algo que nos impacta, um hiperestresse que a gente vive, onde a gente não consegue lutar, nem fugir. A gente congela, a gente não tem ação. Então, aquilo nos impacta. Normalmente, está tudo no inconsciente, mas algo nos impacta. A partir dali, começa a rodar um programa biológico de sobrevivência, para me sustentar perante esse estresse. Muitas vezes a gente não vê sintoma. A gente segue a vida. A gente não compartilha o hiperestresse, a gente não compartilha com outra pessoa, aquilo nos impacta, a gente fica com medo e guarda aquilo. Então, o programa está rodando. O que é esse programa rodando? Esse programa rodando são os sintomas, mas no começo a gente não percebe o sintoma. A maior parte dos sintomas a gente vai perceber quando a gente resolve a questão dentro da gente. Então, a primeira lei é essa. A primeira lei, tudo que nos acomete vem a partir de um hiperestresse. A partir desse hiperestresse, o corpo ativa um programa biológico de sobrevivência. É um programa biológico da natureza. A segunda lei vai falar da lei bifásica. Como funciona esse programa? O ciclo dele, ele está ativo no meu corpo. Nessa ativação do corpo, ou tem proliferação celular, que a gente pode, em algumas situações, chamar de câncer. A gente tem ulceração, de tecido, a gente tem perda de função e a gente tem aumento de função. É tudo que desregula no nosso corpo. Então, é o programa que está ali para sustentar. A segunda lei é isso, ela vai falar do ciclo. O ciclo está ativo porque eu estou no hiperestresse. Quando eu resolvo a questão, ele entra em reparação. Aí é que vem as ites, as inflamações da gente. Eu resolvi a questão, o meu corpo vai reparar a parte biológica que ele precisou ativar para me sustentar no conflito. Então, aqui, biologicamente, se tinha uma proliferação celular, vai cessar a proliferação celular e o meu próprio corpo vai absorver aquelas células. Então, essa é a segunda lei. A terceira lei, ele chama de ontogenética dos tecidos. O Dr. Hammer descobriu uma função, mais uma função do cérebro, que ninguém falava dessa função. O tronco cerebral, o cerebelo, a substância branca e o córtex estão todos relacionados com os tecidos de formação do nosso corpo e os órgãos. Então, o Dr. Hammer descobriu uma conexão entre os mapas do cérebro, o nosso corpo e os tecidos embrionários que formam todo o nosso corpo. Então, tecido endoderme, tudo que está relacionado a conflito de ordem vital nossa, que impacta a nossa sobrevivência. Isso está relacionado com alguns órgãos específicos, que vão ser impactados se eu tenho um estresse que impacta a minha sobrevivência. Mesoderme, tecidos de meio, de sustentação, de movimento. Se eu tenho algum estresse relacionado a isso, são esses órgãos que vão ser impactados. E o ectoderme, que são os tecidos mais externos,
que são os conflitos de contato e separação, de territorialidade, de sexualidade. Tudo que eu vivo, né, nessas questões vai impactar tudo que foi formado pelo ectoderma. Então, essa é a terceira lei. A quarta lei, ela é uma lei um pouco mais polêmica, mas eu convido vocês a abrirem o coração e observarem, né, se faz sentido ou não. A quarta lei é a ontogenética dos micróbios, né? Dr. Hammer fala que os micróbios são nossos amigos e eles existem para reparar os tecidos e órgãos do nosso corpo. Eles não são nossos inimigos, eles existem já antes da gente. Está tudo em simbiose, em harmonia no nosso corpo, né? E quando a gente tem uma inflamação e ali tem alguma bactéria, alguma coisa, ali naquela região tem aquela bactéria porque o cérebro, né, existe uma função daquela bactéria ali, o cérebro comandou aquela bactéria específica para aquela região. Então, essa é a quarta lei. E a quinta lei é a quinta essência, o sentir biológico, o sentido biológico de tudo. Por que que teve essa proliferação celular? Por que que precisou ulcerar? Por que que precisou perder a função? Né? Então, tudo isso tem um sentido de ser. Não é do nada. Aqui, né, na doutrina espírita, a gente sabe que não existe acaso, tudo tem um motivo de ser. Então, na nossa biologia, da mesma forma, a natureza, né, existe toda essa inteligência, tudo tem um sentido de ser. Então, por que que eu tive um problema em tal lugar do meu corpo? Vamos observar, vamos olhar para trás, o que aconteceu, por que que o corpo está expressando isso. É sempre um convite para a gente olhar para o que a gente viveu antes, né? Então, essas são as 5 leis. Resumi, assim, super resumido para vocês, tá? E agora eu quero dar alguns exemplos. Diga. Conseguiu? Deu certo? Bom, pessoal, corrente de ferro. É uma apresentação super pequena, é mais eu falando aqui, mais para guiar mesmo. Pronto. Volta um só para eu mostrar. Esse foi o Dr. Hammer. Né? Volta mais um. Pronto. Vamos ver aqui, ó, a sabedoria do nosso corpo. Olha que bonito esse vídeo aqui. Lindo, né? Tudo isso está aqui, nesse momento, acontecendo dentro da gente, né? Enquanto a gente está aqui vivo, né? Então, é muita sabedoria, é muita perfeição, né? Então, agora eu vou trazer, pode passar, algumas historinhas para exemplificar as leis para vocês, aqui. Como funcionam as leis biológicas? Tive um grande amigo que me ligou em 2021 para falar que tinha estava com câncer de estômago. E eu disse, meu amigo, você está aberto a ouvir uma outra abordagem? Ele disse que estava. E aí eu trouxe para ele. Aí você vai ver se o que eu te disser vai fazer sentido. O câncer de estômago está relacionado com grandes perdas financeiras que você fica ruminando por muito tempo. Né? O que é esse ruminar por muito tempo? É difícil digerir isso. Né? Difícil digerir essa perda. E no caso dele, fez todo sentido.
20 anos, ele teve um problema com o irmão, era sócio de um irmão numa loja em Recife, e eles brigaram, e ele veio embora para Fortaleza, mas ele ficou com uma dívida para pagar por 30 anos. Refez a vida dele todinha aqui, virou professor, lançou livro, viveu tudo que ele queria. Ele disse, Alfredo, você sabe, eu vivi tudo que eu queria, mas eu nunca consegui comprar minha casa. E todo dia eu me lembrava que eu tinha um boleto para pagar da dívida da confusão com meu irmão. Então, foi algo que ele, todo mês ele ruminava, todo mês ali. E ele não é, assim, ele não vivia muito o autoconhecimento. Então, ele foi deixando aquilo de lado e descobriu esse câncer. E aí, quando ele descobre o câncer, tem o medo do diagnóstico, né? E aí já impacta outras coisas, e ele não sustentou isso, né? Em dezembro ele acabou vindo a falecer, mas fez todo sentido, porque imagina, por 20 anos você pagando um boleto todo mês, por conta de uma briga de família, uma confusão de família. Então, esse foi um dos exemplos, né, que bateu bem direitinho. A minha irmã que está aqui, ela teve só trazer um outro exemplo, né, uma dor de ouvido que ela teve. Como foi essa dor de ouvido? Que é uma coisa simples do dia a dia, né? Eu morava em São Paulo e ela em Santa Catarina. Nosso pai teve um AVC e a gente precisou viajar de urgência para cá. A gente recebeu ligação, né, para saber, o papai estava no hospital, e aí, né, vai morrer, não vai. Era assim, 50% de chance de sim ou de não. Então a gente ficou muito impactado para viajar para cá. E a gente recebeu a notícia aonde? Aqui, uma notícia que impacta, né? Então, ela, né, conversou com todo mundo por aqui para poder viajar para cá, para poder ver o papai, chegar a tempo, alguma coisa assim. E aí, depois que ela chegou, que ela conseguiu visitar o papai algumas vezes, que ela recebeu o acolhimento da família, que o papai melhorou e saiu da UTI, começou a inflamar o ouvido dela. Ela saiu do conflito. Ela estava num hiperestresse. Será que eu vou ver meu pai? Será que eu não vou ver? Como é que pode isso? E agora? Começa a proliferar células no nosso ouvido, né? Na região XY do nosso ouvido, para absorver melhor aquela informação, que foi difícil de absorver. Então, quando eu resolvo essa questão, eu sinto acolhimento, eu partilho com outras pessoas os meus medos, eu consigo ver o meu pai, eu saio daquele estresse grande que eu vivi. Aí entra a reparação. Aí a inflamação vem nesse lugar da reparação, de quando eu resolvo, né? Então, ela teve isso nos dois ouvidos. No direito, é acolher a informação. No esquerdo, é soltar a informação. Ela teve primeiro num e depois no outro. Como eu já estava trabalhando com as leis, né, eu falei para ela, sustenta, não precise no otorrino. Mas, se quiser, vá. Né? Ele vai te passar o remédio, pode aliviar e tudo. E ela sustentou e ficou boa dos dois, rapidinho, sem remédio. Né? Então, foi mais um exemplo de que algo, né, do meu dia a dia, da minha família. Teve um primo que foi fazer uma cirurgia de vesícula. Né? A vesícula está associada a grandes injustiças. É a percepção da gente de viver grandes injustiças. Né? De você achar que a vida é injusta ou que as situações que acontecem na sua vida são injustas. Vai impactando a vesícula. Né? E aí a reparação disso tudo, quando você sai ou quando você transforma essas injustiças, você traz outro olhar para essas injustiças, a reparação disso são as pedras na vesícula. Né? Então, é a inteligência do corpo. Né? E não tem nenhum problema lá tirar as pedras. A gente diz que não é necessário tirar a vesícula, mas tem gente que tira e também está tudo bem. O ideal é que não tire, porque existe a sabedoria do corpo. Né? E, na cirurgia de vesícula, ele fez um exame e descobriu um câncer no rim. E aí acabou tirando um rim, ficou com o outro. Esse câncer no rim também faz sentido. O que é que o rim está associado? O rim está associado, assim, o rim é o que filtra o nosso sangue, né? Então, ele está associado, ele é impactado quando eu perco as minhas referências. Meu mundo caiu, estou sem chão, eu perco as minhas referências. E ele teve um filho, né, que nasceu saudável, mas com 4 meses começou a apresentar problemas. Então, foi uma criança especial. Naquele momento, ele ficou sem chão. Quando o primeiro filho, né, o único filho, começou a apresentar problemas de saúde,
e é uma criança especial hoje, né? Que ninguém imaginava, uma coisa rara, né? Então, ali ele ficou sem chão. Por que veio o câncer no rim? Ele seguiu impactado. Hoje a criança já tem quase 20 anos. Acho que está entre 15 e 20, né? Por que para gerar um câncer, é muito tempo de impacto? Ali o programa rodando, rodando, rodando. Né? Então, só para trazer os exemplos, que faz sentido por que ele teve esse câncer de rim. Né? Alergia. As alergias aqui, com certeza, muita gente já teve muita alergia ou alguma coisa. Né? Eu falo aqui do camarão, porque é uma coisa mais comum. Né? Eu sei que uma prima minha tem, mas eu vou dar o exemplo aqui do camarão, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, você está na praia comendo camarão, né? E aí acontece um acidente, alguém se afoga, ou então vem uma pessoa te assaltar. Na hora você está ali comendo camarão, o camarão está dentro da tua barriga. Você sente o impacto ali do assalto, do hiperestresse que você está vivendo. O corpo ele faz uma fotografia de tudo que está acontecendo. Temperatura, local, ambiente, a roupa que você está usando, o que é que tem no teu corpo, o que é? O camarão dentro da minha barriga. Então, aquilo é uma fotografia, é um raio-x de tudo que tinha naquele momento do hiperestresse. Quando você vai comer o camarão de novo, o corpo entende que você vai viver o mesmo estresse. Então, ele fecha aqui para você não comer. É para te proteger. Né? Então, isso acontece, por exemplo, lactose. Muita gente tem intolerância à lactose. O leite está em tudo. Você está comendo uma pizza e recebe uma notícia no telefone que alguém morreu, você fica impactado. Você vive um hiperestresse que te impacta. Você está com a lactose na barriga. Então, toda vez que você comer aquilo, o corpo entende que aquilo vai te gerar um estresse. Então, a barriga incha. Na verdade, ele quer expelir aquilo do teu corpo. Então, tudo isso é possível de reverter. Né? Porque no momento ali a gente ficou impactado. Mas depois, a gente não é mais o mesmo, aquela situação já passou, aquilo não vai acontecer de novo. É possível trabalhar isso. Né? Guiando a pessoa no processo terapêutico, na hipnose, em várias formas de transformar isso. Pode passar mais um. Vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Como alguns sintomas comuns do dia a dia podem mostrar como atuam as leis. A rinite. É difícil quem não tem rinite, né? Todo mundo já teve um dia, ou então é uma coisa muito comum. O nariz fica escorrendo, né? E fica... Imaginem a nossa natureza. Né? O cachorro, ele fareja. Né? E a gente, o nosso nariz, é para farejar o perigo. Nosso nariz também tem essa função, de farejar o perigo. Se a gente está vivendo alguma situação de perigo à nossa volta, alguma coisa que está tirando a gente, né, que está trazendo um medo, está trazendo algum perigo de alguma situação, o que é que o corpo faz? Ele ulcera as paredes internas, né, do nosso nariz para deixar mais sensível e eu perceber o perigo. Né, nesse farejar o perigo. Quando o perigo passa, ou seja, eu não preciso mais dessa ulceração no meu nariz, né, dessa hipersensibilidade. E aí o que é que o corpo faz? Ele vai reparar, não tem mais perigo, ele vai reconstruir a parte interna do nariz, aí vai criar aquelas casquinhas, vai vir aquela aguinha, vai vir um pouquinho de secreção. Ali eu saí do perigo, o corpo entrou em reparação. Então é um processo de reparação. Né? Então, é sempre bom a gente observar, quando vem um sintoma, o que é que eu vivi antes? Qual era o estresse que eu estava vivendo antes? Né? Tá. Infecção urinária. Um exemplo das mulheres que casam. Toda mulher que vai para a lua de mel, quando volta, vem com infecção urinária. As pessoas brincam, né, que, porque namorou demais e tudo, mas não. Nós somos territorialistas, né? Então, o cachorro, quando ele sai para passear, ele está sempre marcando território ali com o xixi. A gente, da mesma forma, não igual exatamente, mas, por exemplo, a noiva, enquanto ela não casa, ela não conquistou o território dela, que é o marido. Né? O território é tudo que a gente percebe como nosso. O meu corpo, o meu marido, a minha casa, é o meu território. Quando eu caso, eu garanti o meu território. Saí da festa de casamento, viajei. Garanti o meu território. Eu entro em reparação. Aí vem a infecção. A bexiga reconstruindo ali. Porque enquanto eu estou em conflito de território,
eu tenho que casar logo, posso perder meu marido, vai que acontece alguma coisa, né? Então eu estou ali num conflito, né? E esse conflito o que é que faz? A gente faz xixi várias vezes por dia, bem pouquinho, e é um xixi com mais muco, com mais cheiro, para eu deixar o meu cheiro e ir marcando meu território. Quando eu resolvo, casei, garanti meu território, vem infecção urinária, né? Isso é um dos exemplos bem comuns também. Hemorroida é uma coisa muito comum, tem a ver com conflito de identidade. Você vê os cachorros quando se encontram na rua, eles vão lá cheirar o fiofó um do outro, né? É uma coisa assim, todo mundo vê isso. Por quê? Ali está a nossa identidade. E a gente também, quando a gente não nos dá o nosso lugar, ou não nos dá o nosso lugar, a gente não reconhece o nosso lugar, quem a gente é, a gente vai ter impacto na região do ânus e adjacências, né? A mulher grávida, né? Tem a questão do peso, mas o principal é ela não se reconhece mais. Ali é uma nova mulher, agora ela é mãe. Então, sempre, né, mulher grávida também tem essa questão da hemorroida. Os homoafetivos, que também têm a relação anal, também tem muito conflito de identidade. Até se aceitar, né, não é nem tanto por conta, né, das relações, mas por conta desse conflito de identidade, de se aceitar e se entregar. Coceira, né? Todo mundo já teve em algum lugar, né? Coceira tem a ver com os conflitos de contato e separação. Eu quero muito ter um contato e não tenho esse contato. É difícil ter esse contato porque a pessoa não está aqui ou está longe. Quando a pessoa chega e eu tenho o contato, aí eu saio do conflito. Aí vem a coceira depois, né? Ou então eu não quero ter um contato. Está difícil, não aguento mais esse contato, quero me separar, não aguento mais, estou tendo contato à força. Você está num conflito. Quando você consegue se libertar desse contato, também vem a reparação. Então, vem inflamações na pele, vem coceira, vem... Tudo isso é o programa que estava ativado, e aí vem inflamação depois, num processo de cura, né? E aí é só dar o tempo. E claro que a gente pode aliviar os sintomas, porque muitos incomodam, né? A diabetes, por exemplo, por que aumenta o açúcar no sangue? Né? Por que do nada pessoas que se descobrem diabéticas e nem comem muito doce? Tem que perguntar, biologicamente, por que o açúcar aumentou? Né? Por que meu corpo, do nada, aumentou o açúcar no sangue? A pessoa está vivendo algum combate que ela precisa de quê? Açúcar é o quê? Energia. Então, se a percepção dela é que eu estou vivendo um combate, eu preciso lutar, ou no meu trabalho, ou na minha casa, ou com a minha família, né, eu preciso de energia. O corpo entende que precisa me dar mais energia, então o açúcar sobe. Então, né, por mais que a pessoa fique ali, né, então, são exemplos para a gente começar a se questionar. Tudo que está ali acontecendo comigo, é sempre perguntar qual o perigo de e qual a vantagem de. O corpo está sempre trabalhando para a nossa sobrevivência, a nosso favor. Ele nunca está contra a gente, né? Pode passar. Aqui é o meu livro. Eu falei um monte de história de um monte de gente. E eu, né? Onde é que eu estou nessa história? Então, desde 2020 que eu venho, né, vivendo esse conhecimento, né, e ele se transformou no meu livro, que é meu segundo livro. Esse é a minha autobiografia. Eu conto a minha história desde o meu nascimento até meus 43 anos. E os últimos capítulos eu trago o processo de abraçar esse conhecimento e de viver a minha transformação, cura do diagnóstico de HIV. Mas, Alfredo, HIV, a gente sabe, há 40 anos não tem cura. Pois é, o convite é para a gente abrir a mente. Por esse conhecimento, quando eu fui convidado para viver esse conhecimento, eu me intriguei também. Como assim cura? Né? Mas a quarta lei é muito clara. Fungos, bactérias, né? Vírus. Os vírus, eles são partículas. Partículas virais, elas são proteínas. São marcadores do nosso sangue só, que tem a ver com os conflitos de sexualidade e contato e separação. Né? Então, fez todo sentido. Eu mergulhei profundo, fiz vários cursos, me experienciei, confirmei todos esses outros, né, sintomas do dia a dia e fui confirmando o conhecimento do meu corpo. E pude me libertar. Né? Meu diagnóstico é de 2006 e eu tomei remédio de 2012 até 2020. Quando eu conheci, né, eu fiz o curso básico, 2 meses de curso. E aí
tudo fez sentido, eu adorei tudo, estudei, o curso foi ótimo. Mas eu não estava com coragem de parar o remédio. E aí eu entrei na especialização. Com 3 semanas da especialização, meu corpo começou a colocar para fora. Eu vomitei os remédios. E eu nunca fui de vomitar. Eu tomava os remédios à noite para dormir. Então, eu comecei a vomitar. O que é que eu entendi? O meu inconsciente já tinha dito sim àquele conhecimento que eu fiquei 2 meses estudando. E ele entendeu que não precisava mais, e o corpo botou para fora. Né? Então, eu vou assumir e vou me experienciar nesse lugar. Então, eu parei e fui me cuidando, fui me observando e seguindo com os meus cursos, escrevendo o livro, e isso foi em 2020. Até agora, sigo muito bem, confirmando cada vez mais e inspirando outras pessoas. Mas isso é um processo da gente assumir a responsabilidade, né? Para a vida da gente. Não como é que eu posso dizer? Eu estudei, eu mergulhei, fez sentido para mim. O importante para a gente é o que é que me dá segurança. É o caminho que eu vou seguir. Isso aqui é um caminho novo para a maior parte de vocês. É um conhecimento novo. Se eu mergulhar um pouquinho nele e fizer sentido, por que não eu testar ou não? A decisão é minha. É mais um caminho. Né? Eu acho que é a medicina que todo mundo sonhou. Porque a gente não nega a medicina de hoje. Pelo contrário, eu vejo ela como uma atualização. A medicina de emergência ela é maravilhosa. Mas a outra, né, sem ser emergência, vem tudo muito remédio para o resto da vida, remédio para o resto da vida, diagnóstico que te prende, que te deixa para baixo e você não assume a responsabilidade. Mas se o nosso corpo é perfeito, por que ele não repara, ele não restitui? Né? Tem uma frase do Grabovoi que diz, os milagres não são... os milagres... Te falei nesse instante a frase, agora... Mas, só para eu finalizar aqui, já eu falo essa frase. Não, porque a gente acha que é milagre. Tem um exemplo do milagre, muitas mulheres, às vezes, com câncer de mama, vão fazer a cirurgia, quando abre não tem mais nada. Entrou em remissão, foi um milagre. Né? E os milagres, eles não contradizem as leis da natureza. Eles contradizem a nossa visão das leis da natureza. Se eu afinar a minha visão, né, com as leis da natureza, né, eu estou ali em sintonia, em harmonia com tudo que existe. Né? E por que leis? Leis não tem exceção. Regra tem exceção, mas aqui são leis, como a lei da gravidade. O Dr. Hammer confirmou tudo isso em 10 mil pacientes, e no decorrer da carreira dele foram quase 50 mil pacientes. Ele confirmou nos animais, nas plantas, tem pessoas no mundo todo trabalhando com isso. Ele deixou um legado de livros, né? Esses livros ainda não foram lançados no Brasil, mas vão ser em breve. Então, é algo que está crescendo, é uma atualização que traz a responsabilidade para a gente. Né? Esse livro vai estar aqui na frente, quem quiser adquirir vai conhecer a minha história. E eu posso autografar aqui no final da palestra para quem quiser. E aqui foi mais uma cura que eu vivi depois do livro. Né? Carcinoma basocelular, totalmente resolvido através das leis biológicas, que é uma médica que também estuda o conhecimento das leis. Né? Então, esse sintoma aqui, que estava crescendo, ele durou 1 ano e 10 meses para eu poder curar. Você vê que lá do outro lado... Aqui, se você for olhar, você não encontra mais nenhum local. Foram 1 ano e 10 meses. Eu descobri, eu senti em outubro, parecia uma espinha. Aí eu digo, não sei o que é isso. Em janeiro, eu fiz uma consulta online com ela, porque ela é do interior de São Paulo. A gente não chegou em alguma coisa. Eu fiquei o ano inteiro, sangrava, aumentava, diminuía. Tá, vou observar. E aí, vou observar. Estou nesse conhecimento, vou observar. Depois de 1 ano, fiz uma consulta com ela de novo. A gente chegou no X da questão. Em julho, secou. Foi secando, secando. Eu fui acompanhando todo mês ele secando, secando. Na segunda sessão com ela, eu senti que a gente chegou no ponto. Mexeu com o meu coração, mexeu no meu emocional, fiz até uma poesia depois. Então, ali eu virei uma chave, o sintoma foi embora. Então, quando a gente ressignifica a questão, o sintoma ele começa a regredir. Né? O programa ele é desativado. Então, isso é uma riqueza, traz para a gente. Quem se cura somos nós. Né? Os terapeutas médicos mostram um caminho. Né? Eu estou com a minha mãe médica aqui, que no começo foi um desafio, mas ela está começando a se abrir para várias coisas, que ela já tem
mais de 40 anos de formada, e ela também já fez curso das leis biológicas, ela está num grupo com a doutora Lívia, né? Ampliando, atualizando. Né? Então, esse é o convite. Vamos se abrir, né? É provocar, assim, é questionar. O mais importante é a gente questionar tudo que dizem para a gente, que tira a nossa força, que tira o nosso poder. Somos totalmente, né, donos da nossa vida, né, do que acontece com a gente. É isso. E para fechar, eu deixo essa frasezinha aqui para vocês. Pode passar. O que fazer para não ficar doente ou para expressar cada vez menos sintomas? Essa resposta é um dos principais convites que o Paz e Bem faz aqui, que é autoconhecimento. Se eu estou sempre mergulhando dentro de mim, né? Olha o exemplo lá do meu amigo do câncer de estômago. Ele ficou 20 anos, ele não olhava para dentro dele, ele não fazia terapia, ele não buscava a si. Se ele tivesse levado essa questão com o irmão para a terapia, quem sabe esse câncer não tinha regredido. Então, tudo que está impactando a gente, todo BO que a gente diz, né, da nossa biografia, vamos olhar, porque ali a gente vira a chave. Né? Então, é isso, queridos. Muito obrigado. Obrigado. Gente, alguém tem alguma pergunta em 30 segundos? Assim? Mais ou menos? Tipo assim? O Leon disse que tem, ali o outro já tinha levantado a mão. Tá certo? Mais velho, tá certo. Eu queria perguntar a você, meu querido Alfredinho, dentro dessa ideia que você trouxe das leis, de que, pelo que eu entendi, tudo o que acontece em nosso corpo físico, ele tem ele é consequência de uma causa emocional, experiencial que a gente teve. Se é que há algum encontro dessas leis com a lei da reencarnação e como é que se dá esse encontro? Era isso que eu queria perguntar a você. Excelente pergunta, Hugo, porque hoje, a gente estudando isso, a gente traz o transgeracional, né? Porque a gente está aqui para resolver as demandas do nosso clã. Né? Quando a gente vem, porque o nosso clã precisava de uma pessoa daquele jeito, e o clã traz demandas. Então, eu vejo tudo junto. Né? O Dr. Hammer, ele não falava de transgeracional, né? Que foi quem percebeu tudo isso. Mas a gente ampliando o olhar e atualizando, eu entendo, né? E com quem eu venho estudando, a gente entende que está tudo junto. Né? Porque, né, você vê uma pessoa que nasce já com um problema e tudo. Assim, tem a parte da gestação, todos os impactos que a mãe recebe na gestação podem impactar o filho, mas né, para mim está tudo conectado com a experiência do karma. Tudo, não tem nada fora, é um casamento. Né? Complementando aqui a pergunta do Hugo, eu vejo também, eu também sou estudiosa das leis, né? Sou terapeuta, trabalho com a Ayurveda, frequência da alma, e numa das terapias que eu aplico, eu também vejo muito essa questão da reencarnação. A gente vem também na reencarnação que a gente vive hoje, na encarnação que a gente vive hoje, a gente também traz desafios vividos em outras vidas, né, para resolver aqui. Então, muitas dores, incômodos que a gente vive, não são de experiências dessa encarnação, são de outras. Então, quando a gente se abre para acessar, para olhar, para ressignificar, eu também vou aliviar sintomas ou até evitar sintomas, né? Então, eu entendo que também tem tudo a ver, né? Essas dores de outras vidas também vão nos impactar com programas biológicos. Né? Só botar um temperinho rápido. Na doutrina espírita, tempere, né? Então, a gente fala muito do perispírito. Então, o perispírito, ele grava todas as nossas vivências, memórias, vidas passadas. Então, tudo isso vai refletir no corpo, seja esse dessa atual vida, ou as próximas vidas, ou as passadas.
mas a gente traz uma ligação espírito-corpo. E realmente a matéria também é divina, então vai ressonar o tempo inteiro, né? Está acabando os 30 segundos. As doenças autoimunes, tipo esclerose múltipla, que até hoje não tem definido qual é a causa, né? As doenças, como ele falou, esclerose múltipla e várias outras, são etiquetas que são colocadas, né, para sintomas, né? A esclerose, né, a gente se assusta com o diagnóstico. O diagnóstico ele já gera outros programas, porque você entra em diversos medos. Mas a esclerose está associada a conflitos de contato e separação, sabe? Porque envolve uma parte do corpo que vai perdendo o movimento, tem a ver com conflitos de contato e separação, e impotências e autodesvalorização, né? Então, se a gente for olhar para a biografia da pessoa, mergulhar fundo com ela nas situações que ela viveu, a gente consegue ajudar essa pessoa a transformar o olhar para o que ela viveu, e é muito importante que a pessoa não se apegue ao diagnóstico, ao carimbo que dão para a gente, porque ali a gente perde as nossas forças, e a gente se entrega e não tem para onde correr, né? Então, o convite é se abrir e ir além. Fredinho, vai pensando no exercício prático da semana, tá? Vocês já ficaram impactados alguma vez com algum diagnóstico que receberam? Minha amiga ali, né? Ali atrás, outra mãozinha ali. Gente, muitas vezes o impacto de um diagnóstico gera tanta dor e sofrimento, e porque a gente já vai com aquela ideia que o profissional que dá o diagnóstico, ele é o doutor, né? O sabedor, o sabido, melhor dizendo. E que hoje a gente vê tanta coisa questionável, né? Questionável. Pois não. Espera aí, Renan, só um pouquinho. De casa fica para depois. Eu tenho o diagnóstico de esclerose múltipla, certo? Eu recebi em 2006. E, assim, eu quero parabenizá-lo, né? Porque ele estava, assim, fazendo um retrato da minha história, que realmente as doenças autoimunes, eu acho que é quando a gente sufoca as nossas emoções, quando a gente desequilibra. Parece assim que os nossos linfócitos ficam desequilibrados e começam a atacar partes do nosso corpo por impotência, né? Então, assim, eu devo ter esclerose múltipla já há muito mais tempo. O diagnóstico foi em 2006, mas eu devo ter desde 93, que foi quando começaram os primeiros sintomas, né? Então, assim, hoje, tudo bem, tenho algumas sequelas, porque naquela época lá que eu recebi o diagnóstico, nem medicamento não tinha, hoje os medicamentos já são quase a cura, né? E, assim, sou uma pessoa feliz, estou tentando aí reparar algumas coisas, né? Tentando fazer a minha reforma e procurar a ajuda de outras formas, porque eu sou uma pessoa resiliente, mas eu não quero só ficar com o que o médico diz, Rosângela, é assim, tem que... Não, não é assim, né? Então, assim, eu acho que eu quero saber onde tem sol, cada dia, onde é que vai ser melhor, onde é que... Vou buscar luz, onde é que tem cura, onde é que eu posso melhorar, como que eu ficava sonhando tanto, ai meu Deus, vai ter um dia uma mielina sintética aí para poder colocar nesses neurônios de novo, mas talvez essa mielina sintética que eu tanto busque esteja dentro de mim, né? Coisa linda, palmas para ela, coisa linda. Tu quer falar ainda, Leon? Um depoimento, gente, perdão, viu, mas criatura fala pra caramba. Ao contrário, ele nunca fala. Minha irmã, minha colega. Em 98 eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. Eu me lembro que ali no São Mateus, logo na entrada, tinha um jardinzinho. E o médico sentou no meio, eu sentei de um lado, e a minha esposa, que hoje é minha esposa, minha noiva, sentou do outro. Aí ele falou... bom, você tem esclerose múltipla. É uma frase de Einstein que ele diz que a ignorância às vezes é uma virtude, né? Para mim, uma gripe, não sei o que era. A minha esposa tinha uma referência
horrível, porque ela tinha uma amiga muito próxima que não tinha esclerose múltipla. Ela tinha que é a esclerose lateral amiotrófica. Aqui, um exemplo mais clássico é o do Stephen Hawking, né? Então, ela não demonstrou na hora, mas depois ela me falou o que é que passou por ela, né? Então, assim, o diagnóstico, eu não me amarrei nele. Eu acho que meu anjo da guarda, muito espirituoso, deve ter chegado para mim e disse assim, para sempre? Então vamos casar e ser feliz, né? E assim está sendo. Gente, lembre-se do que o Alfredinho falou, viu? Quem é que aqui já teve coceira? Levanta o braço, gente, pelo amor de Deus. Vocês nunca tiveram, não? Pelo amor de Deus, todo mundo teve. Vamos tentar virar a chave e ir além dos sintomas. O que é que isso meu corpo está dizendo? E não dissociar corpo e espírito. Porque o espírito usa esse corpo que ele habita para viver na encarnação o que precisamos viver para depurarmos evolutivamente. Tudo que nos acontece é um recado de Deus para a gente. Tudo, inclusive no corpo. Tudo bem? Gente, está na hora de acabar esse negócio aqui. Avisos rápidos. Usados usáveis, a gente recebe toda segunda-feira, tá? Quem tiver algo que possa ser usado por outras pessoas, a gente recolhe e leva para as comunidades. Gente, esse trabalho faz um bem tão grande, gera tanta renda nas comunidades, tá? Atendimento fraterno, se você está vendo algo e quer saber como o Espiritismo pode ajudar, como o Espiritismo viu, simplesmente só desabafar, a partir de 19 horas, o atendimento fraterno. Tá? E aos sábados, o convite para irem conosco nas 2 casas de abrigo de ex-moradores de rua. Tá? Nosso Lar Francisco de Assis, nosso Lar Piedade. 16 horas do sábado, sempre tem a equipe do Paz e Bem nessas casas. Se você quiser conhecer, deixa o nome na recepção, que a equipe responsável do dia vai ligar para você. Vai dizer como chega, oferecer carona, para tentar de alguma forma, tá, contribuir com uma materialização dessa visita da sua parte. Tá bom? Alfredinho, tem um exercício prático da semana. Tá? Bem objetivo, bem simpático. É aquela moça que vai gravar ali. Tá? Diga ali para ela. Então, observe essa semana todo e qualquer mínimo sintoma, né? Ou até algum diagnóstico que você teve ou tem. Faz uma investigação na tua biografia. O que é que aconteceu antes daquele sintoma se manifestar? Faça esse raio-x do seu corpo, né, buscando a origem lá atrás, né, do que é que pode ter acontecido para ter gerado aquele sintoma. Investigue um pouquinho, vá além do que você conhece. Estude um pouquinho as leis biológicas. Bem, gente, chamei aqui a Teté para fazer a prece de encerramento. Infelizmente, a maior parte dos passistas estão quengados. Vocês sabem o que é quengados, né? Então, não temos passistas hoje, pouquinhos, para diante de tanto número, tá? Então, vai ter o passe astral, que é muito importante o seu foco, tá? Para receber da espiritualidade esse passe direto, tá? E lembrando, nós somos chamados constantemente a ressignificar a dor, algo que está gerando sofrimento, que normalmente está associado a um medo que nos paralisa. E quando nós nos paralisamos, o nosso corpo reage inflamatoriamente, gerando outros sintomas, convidando-nos a ter mais fé, a levar em conta os conhecimentos espirituais que nós recebemos, quer seja no espiritismo, catolicismo, qualquer que seja a expressão, não importa. Busque, tá, aproveitar a oportunidade para a renovação, porque a gente reencarna para se tornar alguém melhor. Mas para que isso aconteça, precisamos estar em movimento, porque o universo é movimento. Se estamos paralisados, vamos desencarnar e vamos chegar do outro lado. Puxa vida, não aproveitei a chance. Não mudei o que precisava mudar. Por isso, fiquei nos sintomas. Ok, gente? Vamos fazer a nossa prece? Tá? Vamos diminuir a luminosidade. Feche os olhos, procure ter uma respiração consciente. Passar aqui para a Teté que ela vai conduzir.
fonte da vida, fonte do amor, derrama sobre nós os fluidos, as benesses, para que através da nossa autoconsciência possamos escolher evoluir, expandir a nossa consciência, incluindo a natureza, incluindo a nossa natureza, nosso corpo, nossa sexualidade, incluindo e tornando divino e sagrado como realmente é. Mas para isso, Senhor, precisamos de ajuda. Precisamos daquele olhar amoroso, aquele olhar profundo que diz: vem, vem. Aquele que nos cura com o olhar, aquele que nos cura com o toque, aquele que acende o nosso espírito, que diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Jesus, ainda recalcitrantes no erro, na teimosia, ainda recalcitrantes no nosso orgulho e no nosso egoísmo, nós pedimos misericordiosamente, ajuda-nos mais uma vez. Ajuda-nos a todos nós aqui presentes, através dos bons espíritos, franciscanos aqui presentes, marianos, para que possamos ser mais flexíveis, mais amorosos, mais gentis com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde, com a nossa vida, para que possamos transbordar para o outro, para o nosso entorno, para que possamos nos sentir um com a terra, com a natureza, com a água, com a lua e com as estrelas. Como diz o nosso querido poeta de Assis, dai-nos, Senhor, a simplicidade, para que possamos humildemente nos curar e curarmos ao entorno, para que possamos ser generosos e compassivos. Derrama sobre nós nesse instante os melhores fluidos para a cura do nosso corpo físico, lá onde tem as obstruções, lá onde nós distorcemos as nossas crenças, limitando o amor divino aos nossos conceitos estreitos. Derrama sobre nós as tuas graças e as tuas bênçãos, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso mental, para que brilhe a nossa luz com todas as outras criaturas. Que assim seja. Uma feliz semana, gente, onde busquemos fazer o bem e assim conquistar a nossa paz. Paz e bem a todos. E obrigado, gente.